Fala aí, galerinha do 8º ano do FLU, tudo bem? Retomamos aí nossas atividades a respeito dos Estados Unidos, matéria do segundo bimestre, que a gente já está avançando aí com uma boa qualidade. Nas últimas aulas a gente começou a falar a respeito dos Estados Unidos de uma forma mais ampla, num âmbito geral, abordando a população, abordando características sociais, alguma coisa a respeito da economia dos Estados Unidos. E hoje a gente vai enfatizar ainda mais essa parte econômica, já que a gente já trabalhou a parte física, e também a parte da demografia. Então a gente vai hoje focar na economia dos Estados Unidos, de modo que na geografia daquele país a gente o faz levando em consideração a questão dos cinturões. Então nos Estados Unidos a gente é comum a gente ver, inclusive vamos ver agora aqui na sequência de slides, a questão dos belts ou cinturões, tanto para a agricultura como também para as atividades urbanas e industriais, no qual a gente vai esmiuçar aqui na aula de hoje. Ok, galera? Então vamos lá. Então aqui ele dá algumas informações a respeito da história dos Estados Unidos, da participação em duas grandes guerras, período ao qual os Estados Unidos se torna a hegemonia econômica do mundo. Durante algum período rivalizou essa hegemonia com a União Soviética, e principalmente a partir do fim do socialismo real, os Estados Unidos aí parte para uma liderança, até agora inquestionável. Vamos lá. Então aqui mostra um pouco isso, das intervenções militares, dos Estados Unidos no mundo, não só nas duas grandes guerras, mas em outros eventos. Plano Marshall, que foi um plano de ajuda econômica à Europa, fazendo com que os países da Europa Ocidental de alguma forma dependessem desses empréstimos, que foram feitos pelos Estados Unidos. Foi uma estratégia também de ter esses países dentro da sua área de influência, depois da Segunda Guerra Mundial. Bom. Mais um pouquinho do histórico ali dos Estados Unidos, desde a colonização, depois da chegada de muitos imigrantes durante o século XIX, quando o país cresceu em direção à costa do Pacífico, episódio que a gente já comentou nas aulas anteriores. E essa configuração atual dos Estados Unidos, faltando aí o Alasca, que fica mais ao norte do lado do Canadá, bem como alguns territórios americanos no Pacífico, como o Havaí, por exemplo, as Ilhas Marshall, Samoa, etc. São territórios fora dessa área continental ali da América do Norte. Os Estados Unidos hoje possuem 50 estados. Aqui as duas grandes áreas a gente vai ver isso agora nessa aula, grandes áreas de concentração populacional dos Estados Unidos. A região Nordeste, que é a região mais antiga, onde concentra a maior parte da população americana até hoje, e a região ali da costa do Pacífico, mais precisamente a Califórnia, do qual a gente vai trabalhar também. Então, como foi dito no início da aula, os belts agrícolas, em especial no interior do país, ali no meio do país, o Manufacturing Belts, que é uma área muito importante da industrialização americana, e o Sun Belts, também muito especial na industrialização americana, mais recente, inclusive de indústrias mais modernas. Então vamos primeiro aos cinturões agrícolas, ali nas planícies centrais. Lembrando, pessoal, que os Estados Unidos, por mais que seja um país extremamente desenvolvido, a gente sabe, o processo industrial ali é riquíssimo, a liderança no mundo atual. A agricultura americana é muito desenvolvida. Então os Estados Unidos não vive só de indústria ou de comércio. A agricultura é muito desenvolvida, extremamente moderna, extremamente eficiente,
e não necessita de uma grande população, né, para o seu desenvolvimento, na medida que ela é extremamente mecanizada, ok? Então as planícies centrais, os belts, áreas pouco povoadas, campo altamente modernizado, alta produção, grandes complexos agrícolas, tá? Interligado à indústria, obviamente. Aqui a gente pega um gráfico de população, abaixo ali ele mostra o Alasca, tá? Na parte central dá para perceber que ela é menos povoada. Vamos lá. A agricultura americana. Gigantescas dimensões territoriais, uma das maiores produções agrícolas do mundo, desde os tempos da colônia, né, situada na faixa centro-leste do país. Vamos lá. Vamos a esses cinturões. Características. Clima e solo, a proximidade do mercado consumidor, importância, né, desses cinturões. Oferta de mão de obra, infraestrutura de armazenagem em silos, facilidade de escoamento, né, por inúmeros meios, trem, né, ferrovia, rodoviário, transporte fluvial, principalmente escoando pelo rio Mississippi. Então os Estados Unidos têm uma infraestrutura de transporte absurda, né, para poder atender essa produção agrícola, que também é muito grande. Obviamente, né, isso aí é para lembrar toda a questão climática, a questão dos solos, né, que favorece determinado tipo de cultura e em qual lugar. Então ele diz aqui a respeito disso. Os zoneamentos são esses belts, tá, que a gente acabou de falar. Ainda aqui características dessa agricultura americana. Dá uma olhadinha aí, galera. Pode parar o vídeo, tá, se necessário, quando eu tiver essas características aí informadas no mapa, no gráfico, ok? Aqui mostra bem bacana, ó, em cores, a localização desses cinturões, ó, ali em rosa, né, a área de pecuária extensiva, a policultura ali em laranja, o cinturão do trigo, né, o wheat belt em amarelo, o cinturão do leite em laranja, o cinturão do milho bem no meio do país ali, o corn belt, o cinturão do algodão, que é desde a época da colônia, né, o cotton belt, culturas tropicais ali próximo à Flórida, né, que é uma área mais quente dos Estados Unidos, tá certo? Entre outras. Então você vê aí bastante diversificado, né, o cinturão do leite ali na região nordeste, onde é mais onde há a maior concentração de população no país, ok? É o Dairy Belt. Então são os cinturões e suas localizações nos Estados Unidos. É o cinturão do milho, que é muito importante. O consumo de milho é muito grande nos Estados Unidos, também para a produção de combustível, tá? Cabe lembrar, a produção de etanol nos Estados Unidos é a partir do milho, diferente do Brasil, que utiliza como matéria-prima a cana. Então são vários os países que estão ali envolvidos na produção do milho. O maior produtor, inclusive, do mundo é os Estados Unidos. Tem características, né, da produção americana de milho. Como foi relatado, o álcool americano tendo o milho como matéria-prima. Ok, galera? Então vamos lá. A charge aí demonstra isso. Os Greenbelts. Cinturões que se localizam próximos às megalópolis, né, as áreas mais populosas, justamente para atender essas áreas. Tá? Então são cinturões agrícolas que você tem a chamada policultura, né, ao invés da produção em grande quantidade de uma cultura, que é o caso dos
do Corn Belt, do Wheat Belt, do Cotton Belt. Você tem esses Green Belts, que são, na verdade, para produzir, né, alimentos no consumo diário, né, verduras, legumes, ovos, etc. Próximo sempre aos grandes centros urbanos, né, para facilitar, inclusive, o deslocamento dessa produção. Então, os Estados Unidos, assim como muitos países europeus, também fornecem subsídios agrícolas, o que acaba prejudicando os países que tentam exportar para os Estados Unidos, é o caso do Brasil, inclusive, que é, na verdade, um subsídio que o governo dá à produção local. Então, eles compram, na verdade, o que realmente não conseguem produzir. O que você consegue, por conta do clima, é produzido lá, e eles tentam não importar nada. Então, aqui ele fala um pouquinho desses subsídios. Vocês podem pausar aí para dar uma lida com mais calma, ok? Isso gera muitos problemas, inclusive com relação a negociações da OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, do qual muitos países acusam os Estados Unidos, né, de protecionismo, e vários países europeus também. Vamos lá. Bom, saindo um pouquinho do campo da agricultura e agora sim trabalhando a questão da indústria, né, que é, na verdade, a principal área de desenvolvimento da economia dos Estados Unidos, bem como a maior parte da população americana trabalha nesse setor, né, o setor industrial e o comercial. A gente fala aqui do Manufacturing Belt. O que é isso? Ou cinturão da manufatura. É onde você tem o início da industrialização americana, né, ali na costa atlântica, onde primeiro você tem a população americana vivendo, né, ou seja, a tomada dos territórios no centro e na costa leste e na costa oeste foi durante todo o século XIX. Então essa produção industrial ela surge ainda no início desse século XIX, tá certo? E faz com que os Estados Unidos depois, já no final desse século, né, do XIX, lidere, né, o processo industrial no mundo. Então ali você tem inúmeras empresas, tá, no ramo industrial químico, de eletroeletrônicas, metalúrgico, indústria de automóveis, né, na região ali dos Grandes Lagos, do qual a gente vai ver agora. Então é a área inicial, né, da produção industrial dos Estados Unidos, a mais antiga, que hoje é apelidada de cinturão da ferrugem, né, devido ao tempo ao qual essa região ela já tradicionalmente foi uma área de produção industrial no país. Então ali firmou-se na cidade de Detroit, né, a produção automobilística, principalmente com a Ford e várias outras empresas, a Chrysler, a Chevrolet, né, a GM, entre outros. Se faz referência ao Fordismo, né, como meio de produção. A gente vai ter, logicamente, depois uma aula a respeito disso. E a produção do Ford T, né, que foi um ícone, um dos primeiros automóveis ali de grande vendagem da Ford nos Estados Unidos e no mundo. Isso início do século XX, tá, pessoal? Ainda o modelo T da Ford. Então ali a gente mostra para a gente a localização geográfica, né? Essa área ali em lilás é o cinturão da ferrugem ou Manufacturing Belt. Então, inúmeras cidades importantes: Chicago, Detroit, Pittsburgh, Baltimore, Filadélfia, Nova York, Washington, etc. Então ele diz aqui que o envelhecimento dessa região, né? Então há agora uma grande atenção na costa oeste dos Estados Unidos, principalmente aquele setor da Califórnia. A industrialização também se modificou muito para outros setores, outros locais dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, em Atlanta, o Texas, a Flórida, bem como a costa oeste, na Califórnia, Seattle, etc. Então, essa região vem sofrendo um esvaziamento,
né, nas últimas décadas. Então, aqui alguns exemplos, né, desse esvaziamento. Bom, o Sunbelt, né, que é a área mais recente, mais moderna da industrialização americana, situa-se na Califórnia, tá? Eixo industrial que vai até a Flórida, então pega ali o cinturão do sol, né, a área muito quente, inclusive dos Estados Unidos. Destaca-se ali empresas do Vale do Silício, companhias como a Lockheed Martin e a divisão da Boeing, que produz aviões militares, além da NASA, né, na Flórida. A gente pega ali na Califórnia, a gente vai ver agora principalmente a produção no ramo da informática, tá? Tanto softwares como hardware. Como diz aqui, ó. Na Califórnia formou-se um extenso eixo industrial que avança até a Flórida. Nessa região destacam-se, além das empresas do Vale do Silício, companhias aéreas, etc. Então aqui você tem a indústria mais moderna, que é de alta tecnologia, chamada quarta revolução industrial. Então o setor da informática, o setor aeroespacial, o setor da biomedicina, o setor da robótica, etc. Então é a área mais moderna da indústria americana e mundial. Mais características do Sunbelt. Principalmente o setor da informática, o silício, né, que é matéria-prima para a produção de HDs, etc. Então ali você tem também complexos tecnológicos, universidades, tecnopolos, né, de pesquisa que facilitam o desenvolvimento, né, dessa indústria mais moderna, emprega muita gente, tá, e é referência no mundo todo. O Silicon Valley, né, o Vale do Silício, e as empresas que lá estão instaladas, né, a Google, né, a HP, a Microsoft, todas estão ali naquela região. A Apple, etc. Bom, espaço urbano americano, né, contempla aí 80% da população dos Estados Unidos. Você tem áreas ali muito urbanizadas, com um complexo industrial e comercial que faz uma interligação de várias cidades. Tá? Esse fenômeno na geografia nós damos o nome de megalópolis. Tá? Para vocês terem só uma ideia, os Estados Unidos possuem 3 megalópolis, né, enquanto o Brasil só possui uma. Tá? Então a gente vai analisar aqui que regiões são essas, né, de extrema população e desenvolvimento econômico, e vamos citar aqui para vocês, tá, a localização delas. Então observando aqui o mapa, né, obviamente onde você tem maior população, ali na região nordeste, a mais antiga megalópole americana e mundial, que é a megalópole Boswash, que vai da cidade de Boston até a cidade de Washington. Na região dos Grandes Lagos, bem do ladinho ali, ó, você tem onde é a área, inclusive, do Cinturão da Ferrugem, a megalópole de Sheepits, que vai de Chicago até Pittsburgh, e a mais recente megalópole americana, né, que fica na Califórnia, que vai de San Diego a São Francisco. Ok? Então aqui informações sobre Boswash, que é a primeira megalópole. Importantes cidades ali localizadas, centro financeiro dos Estados Unidos e principalmente onde está a capital, né, Washington. Todo um complexo urbano industrial interligado por meios de transporte nessa região. Então aqui o retrato aéreo de Boswash e as principais cidades. Aqui uma foto bem bacana do Central Park.
bem bacana, né? A segunda megalópole importante é Sheepits, tá? Que vai de Chicago a Pittsburgh, uma região muito importante da industrialização americana, que a gente já viu, o mais antigo inclusive, a área da produção de automóveis, e metalúrgica, etc. Então, importantes cidades também nessa região, né, ali que faz vizinhança com o Canadá, região dos Grandes Lagos. Aqui uma foto de Chicago, bem bacana. Então, Sheepits inclui diversas cidades importantes, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Chicago, etc. E a última megalópole, que é Sansan, né, localizada ali na costa do Pacífico, a mais recente, a mais moderna, né, de São Francisco a San Diego, que a gente acabou de falar agora a respeito do Vale do Silício, uma imagem aérea dessa região, ok? Galerinha, espero ter ajudado. Na nossa aula a gente vai tirar dúvidas, tá? E por meio dos exercícios fixar esse conteúdo, ok, galera? Grande abraço aí, até a próxima.